Olá, tudo bem? Meu nome é Bernardo Bravo e eu vim aqui propor uma elaboração de projeto de gravação de álbum. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, dentro do setor da música, me apresentar um pouco. Meu nome é Bernardo Bravo, fui coordenador artístico do Festival Psicodália pelos últimos 10 anos, sou coordenador artístico da Feira Internacional da Música do Sul. Trabalho na Tertúlia Produções Culturais, que é uma produtora que eu fundei junto com o Fred Coverts. Já trabalhei no Cirque du Soleil, uma época. Fiz uma participação na Flip Paraty no ano passado. Coordeno a Ópera da Serra da Capivara, que é um evento no Piauí. Atendo também bastante o Sistema S no Paraná, a partir de alguns projetos especiais, como o projeto de Festival de Música que eles têm anual, e alguns projetos de literatura, para os quais eles nos convidaram para curar e realizar. Criei, junto com o Fred e com a Rosângela Araújo, o Crianomics, que é um evento de economia criativa também no Paraná. Atuo a partir do Paraná com alguns projetos pelo Brasil. Também fiz uma circulação com a banda Tuyo pela Petrobras e crio projetos especiais para alguns trabalhos artísticos. Sou artista, sou compositor, já tenho 6 álbuns gravados. Um deles, inclusive, já foi laureado com Ibermúsica, o Yanai. Trabalhei um pouco na seara da música eletrônica também, produzindo, junto com a Santa Produção, alguns festivais de grande porte eletrônicos no sul do Brasil, como Experience, Tribal Tech. E também já produzi o Festival Internacional de Teatro de Objetos junto com a Santa Produção. E atuo basicamente com a elaboração de projetos voltados principalmente à lei de incentivo, mas também projetos como um todo voltados também à iniciativa privada. Então, basicamente, a minha proposta para essa oficina é a gente elaborar juntos um projeto focado de uma forma ampla, né, e detalhada dentro dos quesitos da lei de incentivo, porque se a gente conseguir contemplar todos os itens que uma lei de incentivo nos obriga a contemplar para a gente apresentar um projeto, com certeza a gente já vai ter todos os mecanismos e todo o conteúdo para a gente, de diferentes formas, apresentar isso também para a iniciativa privada, né? Falando um pouco da minha formação, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, mas pesquiso, elaboração de projetos já tem uns 15 anos, e também sou artista, sou compositor, atuo na área da música também como artista nos últimos 15 anos. Então, no final eu vou deixar umas referências bibliográficas e um pouco também das minhas redes, caso você queira se aprofundar no assunto e conversar comigo. Mas vamos começar falando um pouco sobre a elaboração de um projeto voltado a um álbum musical. Então, como músico, bem provável você tenha esse desejo de elaborar o seu próprio álbum e o seu projeto. E, basicamente, para a gente iniciar esse trabalho, a gente precisa ter uma pesquisa prévia artística, uma pesquisa prévia de conteúdo e da justificativa, da proposta, do seu anseio artístico, o que você quer gravar. Então, essa parte, é claro que eu abri uma oficina separada sobre a gente estudar identidade, estética, fundamentação artística para você propor alguma ideia, mas então a gente vai partir do pressuposto de que você já tem uma ideia, que ela já está sedimentada na sua cabeça e a necessidade dela vir ao mundo já está colocada no seu coração, na sua forma de acontecer e no trabalho que você queira realizar, tá? Então, vamos supor que você já tenha isso feito e já está com sua seleção de faixas e fonogramas pré-selecionadas para realizar esse trabalho. Você precisa oferir o capital, a aprovação, o edital ou o patrocínio para realizar o seu trabalho, né? Então, um projeto de lei e basicamente um projeto estrito sensu e lato sensu de música, ele precisa prioritariamente de uma apresentação. A apresentação, ela consiste, claro, no acabamento, como você vai lidar com o acabamento estético, o design, onde você vai implementar tudo isso, mas no âmbito da lei, ela é basicamente o parágrafo no qual você define o que é o projeto. Então, começando com a apresentação, a gente precisa definir o parágrafo que é o projeto, o sumo do projeto. Então, no nosso caso, aqui vamos trabalhar com esse exemplo. O projeto, vamos chamar de projeto X. O projeto X consiste na gravação de um álbum musical
no qual se contemplam 8 faixas que serão produzidas pelo artista tal e serão interpretadas pelo artista tal e terão como contrapartida tais e tais ações para tal e tal público. Então, basicamente, ela é um parágrafo, a apresentação ela consiste num parágrafo sumo, num parágrafo principal do que é o projeto. Não cabe aqui na apresentação você justificar, você colocar floreios, você inserir informações que não é para essa definição, assim. Cabe apenas um parágrafo, no máximo dois, onde você define de fato o que é o projeto, né? Essa é a apresentação. Quase todos os editais nos quais você inscreveu o seu projeto, incluindo até esse próprio edital que a gente está aqui pleiteando da Funarte, ele vai prescindir de você ter inicialmente essa apresentação, né? Na sequência das apresentações, a gente tem alguns outros itens muito relevantes que se apresentam na hora de você colocar o seu projeto no mundo. O segundo item que eu queria trazer para vocês são os objetivos. O que são os objetivos? Os objetivos é o que você quer alcançar com o seu projeto. E eles se subdividem basicamente em dois itens. Nós temos os objetivos gerais e nós temos os objetivos específicos. Isso varia de edital para edital e também vai variar na iniciativa privada no formato como você vai querer contar isso para o seu patrocinador. Mas o objetivo ele é especificamente o que você quer atingir. No sentido lato, se a gente coloca um objetivo geral, é otimizar, fomentar a música de tal região que é que você representa, em tais e tais regiões que é onde você quer atuar com esse álbum, permitir a troca de acesso dos produtos culturais X para a área Y. Só que o objetivo específico ele já é um pouco mais complexo. O objetivo específico ele vai lidar com alcançar tanto de público, realizar tantas situações, gravar, no nosso caso, gravar 8 faixas, gravar em tanto tempo, permitir que a acessibilidade aconteça de tal e tal forma. Então, assim, o objetivo ele vai prescindir de um estudo maior da sua parte para que você aprofunde, de fato, o que você quer alcançar com o seu projeto e é importante que você liste, tá? Que você coloque isso de um jeito que seja de fácil entendimento, mas que você não se esqueça de nada, né? Porque isso conta muito ponto na aprovação do seu projeto, se a gente está falando de uma lei de incentivo, mas mais do que isso conta muito ponto para que você entenda o alcance que você quer ter com essa proposta que você está inserindo no mundo. Bom, além do objetivo, apresentação e objetivo, o terceiro item que sempre vai se apresentar para a sua elaboração de projeto, ele se chama justificativa. Em vários editais, ele geralmente é um item que tem um tamanho muito grande de disponibilidade de caracteres para você inserir. Porque, de fato, a justificativa ela vem justamente com essa função. Ela é o momento no qual você vai justificar, no qual você vai fundamentar o motivo pelo qual você está pleiteando esse incentivo ou pleiteando esse patrocínio. Então, na justificativa, a gente de fato vai usar toda aquela pesquisa e todo aquele mecanismo que a gente já realizou para entender o porquê que a gente teve vontade de fazer esse álbum musical e a gente vai começar a traçar esse histórico para deixar para o julgador, para a pessoa que vai analisar o seu projeto, o motivo pelo qual você está apresentando essa proposta. Então, geralmente no caso de um álbum musical, a gente começa falando um pouco da historicidade do segmento musical no qual você está inserido. Vamos supor então que o nosso projeto seja um álbum de música popular brasileira. Você começa a traçar então um pouco o histórico da música brasileira dentro do segmento no qual você pertence e você vai justificando isso a partir de vários suplementos históricos, várias informações. É uma parte de estudo. Então, para a justificativa, a minha sugestão é que você estude e colha algumas referências, até acadêmicas e bibliográficas como um todo, para trazer o porquê que você está pleiteando capital, investimento, patrocínio para a sua proposta, né? Então, geralmente, ele vai dar pelo menos uns 5 a 6 parágrafos e ele vai se compondo num texto que começa com essa fundamentação teórica desde
da época da modinha, na qual os compositores chegaram no Brasil e fizeram um entrelaçamento com toda a população originária que já existia aqui, se formou uma música urbana. Essa música urbana traçou o seu paralelo e o seu acontecimento em tais e tais cidades. A partir desse momento, esse compositor que se apresenta como proponente conviveu com descendentes dessas relações e criou em si uma sonoridade específica na qual com a qual ele quer apresentar e pleitear uma novidade, que é a gravação de fonogramas inéditos relacionados ao segmento da cultura caiçara específica daquela região. Estou dando aqui um exemplo bem en passant, assim. Então, a justificativa, ela é muito importante, né? Ela é também, ela é, na verdade, ela vai mostrar o teu espectro de conhecimento daquilo que você está fazendo. E aí, os parágrafos finais, isso eu falei dos dois primeiros parágrafos, né? Que é uma situação histórica. O parágrafo do meio vem dizendo novamente um pouco o que é essa proposta, mas aí você pode florear, não florear no sentido irrelevante, mas pode fundamentar com um bom conteúdo aquilo que você está propondo, para que os parágrafos finais sejam justamente os argumentos no qual os quais você vai se utilizar, ou dos quais você vai se utilizar, para convencer o júri de que o seu projeto é o melhor projeto que existe nesse momento. Então, os dois últimos parágrafos, geralmente eu me utilizo por conta dessa problemática que eu levantei com a historicidade e muitas vezes a ausência de contemplação, seja do atendimento do público, da estrutura da gestão pública para dar atenção à cultura caiçara, vamos supor, e tudo mais, eu acabo trazendo argumentos que levantam uma problemática que nos últimos dois parágrafos eu vou convencendo o júri apresentando para o júri, nem conversando, apresentando para o júri que aquele projeto merece esse capital, porque ele vai preencher uma lacuna histórica, uma lacuna de atenção política, uma lacuna de atenção cultural, e por conta disso ele merece esse capital. Isso também aumenta muito a sua nota, faz com que você, faz com que, na verdade, um júri, eu já fui jurado de alguns editais há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, isso faz com que a gente compreenda muito rápido o que você quer propor e faz com que a gente compreenda que você tem conhecimento sobre o que você está propondo e que de fato você tem argumento que está convencendo a gente, enquanto leitor do seu projeto, a de fato auxiliar para que você consiga viabilizar financeiramente ele, né? Então, basicamente, essa é a justificativa, é a fundamentação teórica e a fundamentação histórica que você vai trazer do seu projeto. E basicamente a pergunta que a gente faz nela é: por que o seu projeto merece ganhar esse capital, merece ser incentivado? Então você, desde a configuração histórica, você vai levantando essa pergunta na tua escrita para entregar nos parágrafos finais o porquê que você merece receber esse incentivo, tá? Após a justificativa, a gente tem a democratização do acesso. Ela é um item de extrema importância, um item que foi crescendo em importância na historicidade da elaboração dos projetos voltados à música nos últimos 10 anos, né? E ela vai variar muito de lei para lei, porque, por exemplo, na Rouanet a gente tem alguns critérios específicos que você tem que atender. E basicamente nas leis estaduais, no caso do Paraná, que é por onde eu atuo mais, ou por São Paulo, ela também vai prescindir de algumas regras específicas. Mas falando aqui a grosso modo e basicamente para que você tenha uma base, né, de elaboração do teu projeto, a democratização do acesso ela consiste na atenção que a gente vai dar no projeto para que a gente consiga pleitear e expandir para que todos os diferentes segmentos e públicos possam ter acesso a esse trabalho que foi elaborado. Basicamente, a gente trata a democratização do acesso como a expansão real do projeto, porque a gente, no caso principalmente dos incentivos fiscais públicos, nós estamos recebendo um capital público. Então a gente tem que atender também não só o nosso desejo artístico de conectar com um determinado público, mas a gente tem que pensar em todos os outros públicos que não necessariamente podem ser o público desse segmento artístico no qual esse álbum está se fundamentando, mas que também doaram seus impostos para que esse trabalho acontecesse, né? Então, basicamente, a gente vai pensar no público portador de necessidade especial, a gente vai implementar em todas as ações possíveis libras, legendas, gratuidade de acesso o máximo possível dentro do teu projeto. Isso eu estou falando agora é um recorte de lei de incentivo
pública, de verba pública, né? Mas também, se você já pensar nisso no teu projeto para iniciativa privada, isso engrandece muito a tua atuação e faz com que você passa para o patrocinador uma ideia de consciência de comunidade, né? Que o seu projeto, além da vontade artística de acontecer no mundo, você tem uma preocupação em entender que a cultura é muito mais do que a manifestação artística, que ela é um enredo de uma comunicação e de autorreferenciamento entre uma comunidade. Então, a democratização do acesso, ela precisa de uma atenção muito grande e ela precisa não só de uma atenção muito grande. Eu te convido sempre a analisar ela também a partir do patrocinador ou do incentivador para o qual você vai estar apresentando o seu projeto. Então, se você vai apresentar esse projeto para a Lei Rouanet, você precisa ler com atenção a Lei Rouanet, porque ela tem características específicas de regramentos para a tua democratização do acesso. Se você estiver apresentando isso para uma lei estadual, isso também tem suas regras específicas, vale a pena você ler com atenção a tua lei e sublinhar cada item do que eles estão te orientando para você não deixar de trazer nada para a tua democratização do acesso do teu projeto específico, né? E nas leis municipais também. E se você tiver com a iniciativa privada, eu também te convido a pensar a marca para a qual você vai estar apresentando esse projeto, qual é o recorte dela no mundo, qual é o trabalho social que ela atua, e também convidar essa marca para expandir essa atuação a partir do seu conhecimento e a partir até do que as próprias leis de incentivo já nos ensinam, né? A democratização do acesso, ela tem um peso enorme e, na verdade, ela, como eu falei no início da conversa ali, ela tem um peso que vem aumentando, porque de fato estamos auferindo verba pública, no caso de lei de incentivo público, e precisamos ter uma devolutiva real e muito séria sobre esse trabalho artístico para a comunidade. Então, a democratização do acesso também eu deixo ela basicamente com 5 parágrafos, se eu consigo desenvolver a ideia, dependendo da formação e do formato do projeto. Também fundamento ela com a legalidade, com os argumentos, com as cláusulas que cada lei me obriga. Então, de acordo com o inciso tal da Lei 8.313, tal, você vai dizendo aonde você fundamentou, estou atendendo no âmbito de portadores de necessidades especiais, tais e tais itens, no âmbito da acessibilidade total, tais e tais situações gratuitas. Então é importante você ter bastante carinho e, mais do que carinho, você lê o regramento jurídico pro qual você vai estar no qual você vai estar se inscrevendo, para você daí aplicar corretamente a democratização do acesso com a escrita precisa, para que o seu projeto não tenha nenhuma perda de nota ou de mérito com relação a uma proposta que não atenda à real função que é a democratização do acesso, né? Parece meio óbvio, mas é importante. Democratização do acesso. Você tem que pensar um pouco mais do que só o seu álbum musical, para onde que ele vai, por que que você está fazendo, como que ele vai chegar em diferentes públicos, e também não se esquece, isso também já vou falar um pouco mais adiante, que tudo isso vai ter custo no teu projeto, mas isso a gente já continua um pouco mais para frente. Bom, dentro da configuração das leis de incentivo, basicamente depois a gente vai trabalhar com um item que se chama etapas de trabalho. O que são as etapas de trabalho? Aí você já está começando a pensar, de fato, previamente, o formato como você vai realizar esse projeto. Então, ela geralmente se divide em 3 itens básicos, mas cada item desse você vai destrinchar, você vai esmiuçar. Cada produtor tem o seu jeito de esmiuçar, mas ela não foge muito de uma regra muito específica, né? Então, o primeiro item que a gente trabalha na etapa de trabalho é a pré-produção. Então, você vai escrever lá pré-produção e você vai colocar em itens basicamente tudo que você vai realizar na pré-produção. Ele é basicamente um convite a você de fato pensar o tamanho desse trabalho, né? Você planejar tudo o que vai acontecer, porque basicamente a gente também deixa nas etapas de trabalho o tempo, a estimativa de tempo que a gente vai prescindir e que a gente vai precisar para realizar tudo aquilo que a gente está colocando dentro desses itens. Então, a primeira etapa que a gente chama é a pré-produção. Então, na pré-produção, inclusive, você já coloca o tempo que você já teve e que você vai ter para repesquisar alguns itens, para você colher o seu repertório, para você pegar as autorizações e as deliberações desse repertório para você realizar o seu trabalho musical, a escolha e a contratação dos profissionais que você vai, com os quais você vai querer trabalhar,
as autorizações necessárias do poder público, se você tiver previsto com algum show na rua, se você tiver previsto com alguma situação que envolva o poder público, é o momento no qual você vai pegar as autorizações para iniciar o seu trabalho, que você vai realizar os contratos, que você vai avisar os seus fornecedores, chamar toda a equipe necessária. Enfim, no caso de um álbum musical, é basicamente isso que você vai precisar na sua pré-produção, né? Logo na sequência dessa pré-produção, a gente vai chamar a execução, que é, na verdade, o sumo do projeto e a parte mais nevrálgica, vamos chamar assim, do seu projeto. Então, no caso de um álbum musical, vai ser a gravação do próprio álbum musical, por exemplo, desde a parte de pré-produção em estúdio, isso já é uma execução do álbum musical, tá? Então, nesse período, você vai colocar a quantidade de mesas, a estimativa de mesas que você vai ter dentro de estúdio, você vai estar com tudo isso orçado e o tempo de estúdio, é a gravação e a elaboração de todo esse material relacionado ao seu álbum musical até o fonograma ficar pronto. Então, nesse âmbito tem a gravação, né, tem a pré-produção em estúdio, nós temos a gravação, nós temos a mixagem, nós temos a masterização e depois nós temos o término desse fonograma, o acabamento final desse fonograma, né? Isso que a gente chama de execução dentro da parte de música de um álbum, na gravação de um álbum, de um combo de fonogramas, que é o que a gente está colocando como exemplo por aqui, né? Depois, não depois, mas concomitantemente, eu diria, a gente coloca como item 3 a divulgação, né? Ela entra como item 3, mas ela é muito parceira e muito concomitante ao momento de execução. Por quê? Porque no caso, a vida que a gente tem levado enquanto artista, ela está atrelada às nossas redes sociais e à divulgação desse trabalho. Então, bem provável, isso agora falando da iniciativa privada, não tanto quanto de lei de incentivo, a minha sugestão é que na hora de você pensar o seu projeto, que você pense a comunicação e a divulgação dele concomitante até a pré-produção, né? Logo, isso vai fazer com que você leve também para a pré-produção os estudos estéticos visuais do seu trabalho musical. Como é que vai ser o conceito, como é que vai ser a comunicação, se você vai publicar todo o teu processo de execução na tua rede social, qual vai ser a coloração, as fotos, o que que vai estar, o que que você vai querer publicar dentro desse processo, porque a partir, sei lá, do século XXI, vamos chamar isso, a partir dos últimos 20 anos, estar em processo de gravação também já é uma obra artística. Então, o meu convite é para que você pense também o seu projeto dentro desse espectro, desse prisma. Não deixe para pensar uma comunicação depois que você já tiver o seu disco, o seu álbum gravado. Que você já, desde da tua pré-produção, você comece a entender com o profissional de comunicação, né, que esteja trabalhando com você, a dinâmica necessária para que você crie toda uma energia de publicação desse conteúdo e compartilhe isso com o seu público até o momento final, que é a publicação em si dos fonogramas, né? Então, a divulgação ela entra como item 3 dentro da lei de incentivo, repetindo, mas, contudo, na iniciativa privada ou na hora de executar o trabalho, eu trago ela como item 1 para que ela seja pensada em pré-produção e já na execução do projeto, em si da gravação do disco, eu já tenho uma comunicação trabalhando, uma comunicação colhendo conteúdo e publicando conteúdo também dentro do que a gente amarrar enquanto estratégia, para que o trabalho fique melhor pulverizado e melhor divulgado, né? Na sequência da quarta etapa de trabalho que a gente coloca geralmente a pós-produção. A pós-produção ela envolve não só o término da prestação de contas de tudo aquilo que você tiver elaborado e realizado dos pagamentos e tudo mais, como ela também consiste nas entregas finais, não só relacionada aos editais públicos, né? Então você vai entregar o projeto para o órgão público que te incentivou, você vai entregar os incentivos para os incentivadores, você vai realizar a sua clipagem, que é a reunião de todas as matérias, de todo o conteúdo que você produziu durante a elaboração desse trabalho, como uma devolutiva, um relatório de devolutiva dessa comunicação para quem te incentivou e para quem te patrocinou. E também você vai fazer o cálculo de impostos, se você tiver, pagar os custos administrativos que você ainda porventura tenha. Mas, na verdade, eu te convido a pensar de um jeito diferente também essa pós-produção. Por quê? Porque quando a gente está numa elaboração de projeto, agora falando da execução dele, né? Na elaboração você deixa ela como item 4. É importante que você veja, porque ela é uma coisa que em tese vai ser pensada no final do processo.
Porém, contudo, a gente na prática não realiza ela como um final. A gente realiza ela também concomitante às ações que vão acontecendo. Desde os pagamentos prévios que você tem que realizar na pré-produção aos pagamentos da execução, você já vai organizando a sua pós-produção, que é a sua prestação de conta. Então, é claro, eu não consigo aqui numa oficina, nesse curto espaço de tempo e no meu objetivo de ser um pouco mais genérico, para que você, como iniciante, tenha pelo menos uma breve visão do leque de possibilidades de ação, então eu vou trabalhar como uma lei que tem uma prestação de contas lato sensu, muito genérica, né? Mas toda a prestação de conta que você trabalhar, seja ela em lei de incentivo e tal, muitas vezes a iniciativa privada pode te pedir isso também, ela vai te exigir a amostra de notas fiscais, como é que você gastou isso, como é que foi a sua movimentação bancária, quem recebeu cada quantia, além dos itens culturais que você tem que apresentar como devolutivo, que foi o trabalho que você pleiteou. No nosso caso aqui, um álbum com 8 faixas. Então, eu geralmente também realizo isso concomitante, né? Junto com o meu assistente de produção, junto com o meu assistente de contabilidade. Eu já vou organizando a papelada, as notas fiscais, as comprovações todas, porque na hora que o disco acaba, na hora que o álbum terminou de ser gravado, eu basicamente já estou com tudo pronto, né? Então, o meu convite é para que você também repense na hora de executar o seu projeto que a pós-produção ela nada mais é do que a entrega de tudo aquilo que você pré-pensou e realizou durante a pré-produção e a execução, tá? Então, quando você já tiver feito tudo isso, só te resta entregar o trabalho e entregar o seu relatório que já vai estar semi-pronto, você revisa, anexa a documentação, notas fiscais e demais situações que cada lei vai te pedir, né? Não é a mesma coisa da lei municipal, não é a mesma coisa com a lei estadual e tampouco é com a Rouanet, tá? A gente não vai conseguir aqui trabalhar com as idiosincrasias de cada lei, mas eu consigo te deixar essa orientação, que é leia o edital sempre, com muita atenção, se possível imprime e vai caneteando cada item que você não entende, liga para o órgão público que está pleiteando que está oferecendo esse edital e tire suas dúvidas. É muito importante que você tenha essa atenção com o seu projeto. Tá? Então, as etapas de trabalho elas vão consistir basicamente nesses quatro. A gente divide nessas quatro forças, né? Pré-produção, execução, divulgação e pós-produção. O esmiuçamento vai variar de produtor para produtor. No âmbito da gravação do álbum musical, ela é basicamente isso que eu te passei, não tem muito o que a gente fazer além desses grandes itens de escolha de repertório, contratação de equipe, contratação dos fornecedores, gravação desse pré-gravação, pré-produção dentro do estúdio, gravação em estúdio, mixer, master. O plano de realização, ele não deve ser confundido com as etapas de trabalho, tá? Embora num assunto meio cotidiano possa te parecer que é a mesma coisa, não é. A etapa de trabalho, como eu acabei de te apresentar, ela é o esquadrinhamento, o esmiuçamento de cada item que você vai realizar, desde a tua pesquisa até a sua entrega final. O plano de realização, principalmente no âmbito das leis de incentivo, ele vai trabalhar com uma ideia de aonde você vai realizar o seu trabalho. Quais são as cidades, quais são os municípios, como é que vai ser essa questão logística, o que vai acontecer de fato com esse projeto, né? Mas principalmente com relação à localidade. Nas leis de incentivo a gente vai trabalhar com a localidade, né? Então no plano de realização vai estar ali muitas opções dos municípios, o local do município, eu vou realizar isso num teatro, eu vou realizar isso num estúdio, eu vou realizar isso num estúdio e num teatro, eu vou realizar isso na rua, né? Então ele vai te jogar para você pensar de fato a materialização do acontecer artístico na localidade que você está pleiteando, né? Então o plano de realização ele precisa de um cuidado, por quê? Falando da lei de incentivo, muitas leis de incentivo vão te cercear lugares de realização. Então, eu posso gravar o meu disco, eu estou gravando um disco, vamos supor, a partir de Curitiba, então eu tenho que realizar um show em Curitiba. Então, se você não colocar no seu plano de realização que você vai realizar um show desse disco em Curitiba, o seu projeto pode ser desclassificado. Então, o meu convite é para que você leia novamente a lei de incentivo que você está pleiteando, que leia o edital específico que está se abrindo para você, mas que no plano de realização você analise muito bem o sistema no qual você está colocando, né, o que ele vai te indicar, o que você tem que preencher, e se for no caso de um incentivador privado, um projeto direto de incentivo
privada, que você de fato tenha um carinho com essa marca para você já oferecer para ela um plano de realização que seja de grande interesse. Então, na iniciativa privada, o plano de realização vai ter um peso muito grande, porque muitas vezes o patrocinador não quer saber, como o governo, de todas as suas etapas de trabalho. Mas ele com certeza vai querer saber aonde esse show vai acontecer, aonde esse disco vai ser gravado, porque isso com certeza influencia na ação que a marca dele está querendo viabilizar junto com a sua marca. Tá? Então, atenção ao plano de realização. Ficha técnica. Bom, ficha técnica ela é um assunto à parte. Então, voltando a falar, né, e te lembrando que eu estou passando para você um formato de elaboração de projeto dentro da área da música de um álbum musical de 8 fonogramas e principalmente focado na lei de incentivo, a ficha técnica ela vai lidar com a questão do repertório profissional, das pessoas com as quais você escolheu trabalhar. Ela tem uma pontuação muito alta em vários editais públicos, porque de fato ela vai mostrar o quão você se preocupou com a expertise da equipe que vai estar com você. Então é muito importante que você colha, na hora de elaborar o seu projeto, os currículos das pessoas que vão estar com você, que você tenha esse atendimento de que essas pessoas sejam excelentes profissionais, que tenham experiência na execução dos seus trabalhos, para que você consiga não só uma boa nota, mas uma boa execução desse trabalho. Vai variar muito do sistema de cada uma das leis de incentivo disponíveis, o formato como você vai subir esse currículo ou o que você precisa ter nesse currículo. Mas basicamente, se você mantiver uns modelos de currículo padrão que a gente trabalha com a formação, titularidade, os prêmios que essa pessoa já recebeu, as ações práticas que ela já executou e se ela tiver alguma atividade extra que ela queira declarar, é basicamente o formato de currículo que a gente tem para ir destrinchando tudo que é pedido em cada lacuna ou cada formulário de currículo para a ficha técnica. Mas o meu convite para você repensar isso, lembra que eu ainda estou falando de lei de incentivo pública, é que você de fato tenha o cuidado de declarar as funções básicas que precisam estar declaradas dentro de cada projeto. No caso do nosso álbum musical, quais são as funções básicas? Uma, o proponente, claro, é a pessoa que está propondo isso, tem que ter o seu currículo lá. Dois, o produtor musical ou arranjador, o responsável pelo acabamento estético musical desse disco. Os músicos que vão trabalhar nesse disco. E basicamente esses são os itens imprescindíveis. Nenhum edital vai te aprovar se você não declarar quem é o proponente, quem é o produtor ou arranjador, quem são os músicos, né? Muitos editais também podem te exigir ou pode ser engrandecedor para você declarar qual estúdio você vai realizar, quem vai ser a pessoa responsável pela mixagem, quem vai ser a pessoa responsável pela masterização, quem vai ser o seu diretor de comunicação ou quem vai ser a figura responsável pelo seu registro, né? Mas basicamente no âmbito da música, o seu campo de músicos, né? O campo de profissionais que você vai trabalhar dentro da música, o proponente, que é a pessoa que vai estar responsável pelo projeto, e o diretor artístico ou o produtor musical ou o arranjador. É importante, vou deixar aqui uma pequena diferenciação para você aprender o que difere de um de outro. O diretor artístico, ele é quem vai dar a direção final do trabalho artístico. Então, ele opina desde a capa até a qualidade musical, o formato do arranjo e tudo mais. O produtor musical, ele vai estar em estúdio desenvolvendo com o músico as sonoridades, os timbres, que podem ampliar o leque de possibilidades para o fonograma ficar de um jeito X, que é o que você escolheu para o seu trabalho. O arranjador, ele pode atender até uma demanda de um produtor musical. Para essa música vamos realizar esse arranjo. Então ele vai trazer para uma grade de partitura aquilo que vai ser executado em estúdio. Isso é um arranjador. Então só para você saber um pouco mais a diferença entre essas três funções: diretor artístico, produtor musical, arranjador, tá? Se você também, se o seu trabalho tiver a complexidade e a necessidade dos três, declare os três no seu projeto, tá bom? Orçamento. Essa é a parte que nós, enquanto músicos, menos gostamos. Mas é uma parte extremamente importante e ela vai estar muito atrelada às etapas de trabalho, né? Não só pelo fluxo de pagamento que você vai planejar, mas porque os itens basicamente são os mesmos para ajudar você a esmiuçar os itens que você tem e os custos de cada função. Então, geralmente, o que a gente faz quando a gente está elaborando um projeto? No caso do orçamento, eu pego tudo aquilo que eu já coloquei
como grandes itens das etapas e trago para organizar o meu orçamento. Então eu começo ali, pré-produção. Então na pré-produção eu vou deixar os itens e os pagamentos que eu vou ter na pré-produção e os custos que eu tenho relacionados a isso. Desde coordenação de produção, que é um custo de pré-produção, ao custo dos assistentes de produção, que vão estar relacionados a esse trabalho, são pessoas que já vão estar trabalhando antes, né? Se você tiver arranjadores, se você tiver que contratar profissionais previamente, você vai deixar esses itens no teu orçamento. Qual é a questão importante de orçamento que eu preciso deixar aqui para você? De novo, eu volto à questão. Estamos aqui trabalhando uma elaboração genérica para que você entenda o básico e isso se aplique em qualquer lei que você venha a trabalhar na sua vida. Então é importante que você leia a lei de incentivo que você está atendendo, porque ela pode ter limitações orçamentárias, limitações no teu orçamento ou nos valores que você pode colocar no orçamento. O orçamento ele não é um oba-oba no sentido de que eu posso inserir o valor que eu quiser, eu quero ganhar tanto em cada projeto. Não é muito assim, não. A gente precisa e a gente tem um balizador e os jurados também têm esse balizador dos valores de cachê que acontecem no nosso mercado. Então, muitas vezes, algumas leis vão deixar você com uma limitação com relação ao captador desse projeto, falando de uma lei de incentivo pública. Muitas vezes, você vai ter limitações de quantidade de valores que você pode utilizar na sua divulgação. Muitas vezes, você pode ter limitações relacionadas à quantidade de cachês ou à participação desses artistas ou a quantidade de impostos, né? Então, o orçamento, ele é uma parte que demanda uma atenção específica. Até no caso da minha experiência, eu subdivido isso muito com o meu sócio, porque ele tem uma cabeça muito melhor para a questão orçamentária e já tem os valores tabelados, né, de vários trabalhos que a gente já realizou. Então, ele consegue me gerar um orçamento de uma forma muito mais rápida do que se eu sentasse ali para ficar escrevendo esse orçamento, né? Mas, voltando aos estamentos do orçamento, ele precisa ter pré-produção, e aí ali você vai colocar sempre o item, você vai colocar a quantidade de vezes que ele ocorre, o valor unitário e depois o cálculo de acordo com a quantidade de vezes que você coloca. Isso é um padrão basicamente da Lei Rouanet, mas que se você implementar e entender, você sabe que você vai atender qualquer orçamento de qualquer outra lei de incentivo depois, tá? Então, repetindo, você vai colocar o item, você vai colocar o valor unitário desse item, a quantidade de vezes que ele vai acontecer e depois o valor total, que é, se eu tenho, vamos supor, gravação de faixa por músico, né? E você vai colocar ali, ela vai acontecer, o valor unitário de cada vez que ele gravar uma faixa para você é de R$ 200 e ele vai acontecer cerca de 17 vezes. Então você vai colocar 17 vezes 200, o total desse valor também você insere no teu orçamento, tá? Isso faz com que você tenha um controle bem forte de quantas vezes as coisas vão acontecer, a quantidade unitária de cada uma delas, e também o governo sempre vai te pedir essas informações para ele ter um entendimento maior sobre o que é o nosso trabalho, né? Em resumo, você está vendo que a elaboração de projeto, eu estou te passando um projeto de lei de incentivo à cultura, ela é muito dispendiosa e exige um pré-pensamento, uma pré-função, um pré-acabamento da quantidade de custos e do controle do que você vai ter muito precisa. E o orçamento, ele é o pai disso tudo, né? Então, no orçamento, um orçamento bem feito, automaticamente um bom jurado, ele vai compreender se você, de fato, pensou no seu projeto com carinho, se ele está bem dinamizado e bem econômico com relação aos valores, para que todo mundo dentro de um projeto consiga oferir valores relacionados ao seu trabalho no âmbito da profissionalidade, no valor profissional, né? Então o orçamento ele precisa de bastante carinho, bastante atenção. Eu sugiro você fazer ele num dia só ele, sabe? Não sair fazendo ele na pressa, porque vale a pena você voltar, repensar, remanejar, entender os procedimentos, entender as notas fiscais que estão envolvidas em tudo isso, né? Porque basicamente esses valores que você estabelecer são os valores das notas fiscais que você tem que receber e são os valores que você vai prestar conta para o órgão público que te incentivou. Então, continuando, pré-produção, a gente coloca os itens necessários. Na execução, aí eu abro todos os itens que eu vou realizar na execução. Então, custo de estúdio, custo do responsável pela mixagem, custo da masterização, a quantidade de vezes que acontece, a quantidade daquela situação unitária. No caso da mixagem, pode ter uma unidade só. Então, mixagem, quantidade unitária, o valor unitário 3.000, 3.000 vezes 1 vai continuar sendo 3.000 no seu total. Tá? Só para você ter uma ideia de que tem coisas, nem tudo vai ser repetidamente, vai acontecer várias vezes, né? A minha sugestão, e isso é o pulo do gato, a minha sugestão é que você também pense o seu orçamento num equilíbrio muito fino entre
tudo aquilo que você precisa declarar, mas também não esmiuçar ele a ponto de você colocar xerox, a ponto de você colocar 2 centavos de envio de patrocínio de rede social. Por que isso? Porque isso pode te complicar muito na tua prestação de conta. Isso pode te complicar muito no sentido de você nem conseguir oferir com o seu fornecedor notas fiscais específicas para esse serviço. Então, ele muitas vezes não vai conseguir te dar uma nota fiscal de 0,02 de incentivo de compra de material de rede social, de patrocínio de rede social, perdão. Mas você vai fazer, mídia social, eu vou prever R$ 3.000, a quantidade de vezes é 2 vezes, então eu vou ter R$ 6.000 separado numa nota fiscal de R$ 6.000, que é o trabalho que ele vai realizar. Então é muito importante que você tenha esse equilíbrio, esse balance entre o que você tem que declarar, que tem que ser o mais esmiuçado possível para que você entenda os seus custos, mas que você também não saia escrevendo itens que você não vai conseguir notas fiscais exclusivas sobre aquilo. Então, numa lei de incentivo público, você vai precisar de nota fiscal com aquela descrição: prestação de serviço, de fornecimento, de patrocínio de rede social. Então, o meu convite é para que você tenha carinho na hora do seu orçamento, que você pense nele com carinho, tá? Você já pensou aqui comigo a pré-produção, a gente pensou a execução, depois você vai colocar a pós-produção, então todos os custos de pós-produção que você vai ter, e tem 2 itens, tem 3 itens que eu também insiro no orçamento separados para me ajudarem a pensar algumas questões, que é uma, administrativo, que se refere ao quê? Contador, advogado, né? Na Rouanet você vai precisar de um advogado para te orientar com relação a essas miríades legislativas, né? Basicamente não, é um processo legal, é um projeto legal, é uma questão jurídica, um projeto de lei de incentivo à cultura, né? Então você precisa de uma orientação de advogado, sempre deixe uma verba separada para isso. Também faço o cálculo de impostos, então quase tudo, mesmo você oferindo uma verba de incentivo fiscal de imposto, você vai ter que pagar imposto sobre as transações que você realizar nos seus pagamentos. Então é importante você ter esse estudo prévio, tá? E também já nos leva ao custo de contabilidade de um contador que também esteja junto com você. Então, levando um pouco aqui a situação, sinta comigo que você, como elaborador de um projeto de música, você está também prescindindo de conteúdos jurídicos, contábeis, você não vai estar realizando só uma questão musical, tá? Então é muito importante que você compreenda que a elaboração de um projeto de música para uma lei de incentivo à cultura, ela vai te exigir, no mínimo, um pensamento jurídico, um auxílio jurídico, para que você não meta os pés pelas mãos e vá prometendo coisas que você não vai conseguir cumprir, ou vá realizando custos de forma irregulares com relação ao devido andamento que os gastos devem ter com relação aos saques, sabe? Então, o meu convite é para que você faça, mas faça sempre com muito auxílio, com uma leitura muito calma. Não faça na pressa, sabe? Leia com bastante carinho mesmo. E depois o último item que eu coloco são os custos de divulgação também, porque eles precisam estar separados, porque grande parte das leis é, nos proíbem de usar a esmo esse dinheiro voltado à comunicação, então você precisa observar a lei e o edital que você está escrevendo para que ele te diga a porcentagem que você pode gastar, porque senão você poderia, eu vou oferir um prêmio, uma lei de incentivo de R$ 100.000 e quero gastar R$ 80.000 em rede social. E você não pode. Tá? Então é muito importante que você observe a proibição relacionada à divulgação e que esse valor que seja permitido seja muito bem utilizado também. Né? Que você consiga pensar uma ação específica lá na sua pré-produção, com o seu coordenador de conteúdo, com o seu coordenador de comunicação, o como você vai gastar esse dinheiro. Tá? Então no orçamento você deixa também no mesmo formato. Eu vou precisar patrocínio de rede social durante 3 meses, então são 3 vezes, o valor unitário é R$ 200 por mês, vezes 3, R$ 600. Então você coloca na sua planilha isso muito bem explicado, muito bem escrito, né? Bom, geralmente algumas leis de incentivo... desculpa, voltando a falar... Bom, falando um pouco também de orçamento na iniciativa privada, nem toda nem toda empresa, nem todo patrocinador, nem todo incentivador vai querer um orçamento tão esmiuçado como os órgãos públicos e a lei de incentivo nos obriga a entregar. Então vale a pena você estudar com a pessoa que está te pleiteando esse patrocínio ou como você vai deixar isso na sua planilha. Geralmente eu deixo o valor total. Eu não coloco o esmiuçamento, se é um patrocínio direto, né? Então eu vou precisar de R$ 100.000 para realizar o álbum musical com 8 faixas e
esmiuço muito mais as entregas que eu vou realizar para o patrocinador, com relação à quantidade de mídias e qual vai ser as contrapartidas que ele vai ter relacionadas a isso, né? Então mas vale a pena você pensar caso a caso, se você quiser pegar esse projeto de lei de incentivo que você tem e transpor ele para uma iniciativa privada, você pode reduzir bastante essa quantidade de informações, tá bom? A não ser que de fato ele peça e você negocie isso com ele e ele vai dizendo o que ele vai pagar de cada coisa em cada item, tá? Fontes de financiamento. Alguns editais têm essas perguntas para você. Então, basicamente você vai optar ou vai colocar ali qual é a fonte de financiamento que você tem no seu projeto, o que você está pleiteando. Exemplo, estou pleiteando 8 faixas de um disco via Lei de Incentivo Municipal de Curitiba. Então, vou colocar lá 100% Lei Municipal de Curitiba. Ou muitas vezes o seu projeto já está andando. E como que eu estou te ensinando aqui é um projeto que pode acontecer e ser pleiteado em várias esferas, você pode já ter sido aprovado com valor uma parte dele na lei estadual, por exemplo, do seu estado, ou na própria Lei Rouanet. Então você pode pleitear e avisar a esse edital de que você já tem uma verba para esse projeto voltada à Lei Rouanet, mas que você está pleiteando os outros 30% do projeto via Lei de Incentivo Municipal. Então esse campo, se ele aparecer na sua frente alguma vez na sua vida, ele é basicamente para você orientar o incentivador de aonde você está pleiteando e o que você está pleiteando e a porcentagem de dinheiro que você está pleiteando para esse órgão público, tá? Plano básico de divulgação. Bom, então ele já é o X da questão, não só para o incentivo, mas também, principalmente, para quando você trabalhar com seu projeto em iniciativa privada, né? Então, nesse plano de divulgação, tudo aquilo que você conversou com o seu coordenador de comunicação na pré-produção, você vai deixar escrito nesse plano. Então, como que eu vou divulgar esse álbum que eu gravei? A quantidade de meses que eu vou realizar essa ação, as peças publicitárias com as quais eu vou trabalhar, serão flyers, serão cartazes, vai ser e-flyer, vai ser anúncio de rádio, vai ser carro de som divulgando o trabalho pela rua, vai ser. Você vai pagar algum influencer para falar desse seu trabalho, você vai pagar uma assessoria de imprensa para realizar o seu trabalho de imprensa, vai ter uma clipagem que vai ser entregue para o seu patrocinador depois de tudo isso para comprovar essa ação. Então eu deixaria aqui uma atenção muito, muito, muito grande. Lembrando que no orçamento eu já falei para você sobre o valor e a limitação que isso pode ter que ter financeira, né? De acordo com algum regramento da sua lei de incentivo. Mas se, por exemplo, você estiver fazendo isso para iniciativa privada, eu focaria muito a minha ação em esmiuçar dentro do meu projeto de música a minha contrapartida e a minha devolutiva de mídia e a expectativa de tudo isso relacionado à minha marca, porque é basicamente o que o incentivador vai estar querendo de contrapartida do seu trabalho artístico, né? Então, eu geralmente chamo alguns profissionais para me auxiliarem nesse planejamento, para a gente pensar junto esse lugar, porque isso varia por conta do fundamento estético do seu trabalho, né? Se você trabalha com rap, você vai ter um recorte específico e isso vai ter veículos específicos para atuar em comunidades específicas. Se você vai atuar com uma música erudita, você vai ter outros veículos que vão atuar com outras comunidades específicas e vale a pena você ir pensando junto com o profissional da comunicação os meios, o formato, o orçamento de tudo isso para você não fugir dos seus limites orçamentários e para você ter uma entrega plena e um trabalho muito bem completo, né? No século XXI está muito mais presente a relevância da comunicação e o artista como comunicador ele é uma chave e quanto mais você compreender essa realidade, melhor você pode realizar o seu projeto para a iniciativa privada e melhor você pode aproveitar a iniciativa pública para desenhar ações muito duradouras para o seu trabalho. Então, o meu convite é que você pense o seu plano básico de divulgação, claro, dentro do regramento, se é uma lei de iniciativa pública, dentro do regramento que vai estar sendo aberto para você, muitas vezes já no sistema da lei, então ela vai te dizer as peças que são possíveis, muitas vezes já tem isso, se não tiver, você pesquisa, elabora, escreve o seu e aplica na lei relacionada a isso. E na iniciativa privada, eu focaria inclusive sei lá, pelo menos 30, 40% do meu projeto em pensar e em destrinchar isso com imagens, com um PDF interessante, com um vídeo interessante que convença o seu patrocinador da necessidade e do real trabalho que você vai realizar com a comunicação
dessa obra artística que você está pleiteando, tá? Então esse seria o plano básico de divulgação. Vamos falar agora do plano básico de distribuição. O plano básico de distribuição, ele se difere de divulgação por questões clássicas, né? A distribuição, perdão, ela vem atrelada ao produto. Então, qual é o produto que você vai realizar? No nosso caso, estamos aqui gravando um álbum com 8 faixas. Haverá CDs? Haverá prensagens físicas? Haverá LPs? Você vai distribuir isso por streaming? Qual é o planejamento que você tem relacionado a isso? No plano de distribuição é onde você vai colocar esses itens. Então, no álbum musical vale a pena você pensar a utilidade ou não do CD nesse momento. Eu, por exemplo, tenho abandonado um pouco a ideia de distribuição física do CD por uma questão de sustentabilidade e de adesão mesmo dos mecanismos que tem ainda o processo de audição da mídia CD. Mas, enfim, fica a seu critério pensar sobre isso, a quantidade, e não só a quantidade, se você estiver falando agora de lei de incentivo à cultura, você tem que pensar também a quantidade que você vai doar, isso como contrapartida também. Lembra que a gente desenhou nossa contrapartida na democratização do acesso, lá no nosso item 4, no início dos itens de apresentação do projeto, né? Então, aqui no plano de distribuição você vai colocar também, eu vou prensar 1000 CDs. Desses 1000 CDs eu vou deixar 200 com o órgão público que me incentivou, eu vou deixar 200 com o meu incentivador, que é a empresa que facilitou esse dinheiro de imposto para que viesse ao meu projeto. Eu vou distribuir gratuitamente para a comunidade outros 200. Fica ao seu critério, mas não só ao seu critério, fica a critério da lei que você está pleiteando, também deixar algumas regras, algum regramento relacionado a isso, mas também se você estiver trabalhando na iniciativa privada, o meu conselho é que você também pense muito assim. Exemplo, tem um projeto relacionado com uma empresa pública, onde eu previ camiseta, onde eu previ bottoms, onde eu previ shows específicos indoor para essa empresa. Então, esse plano de distribuição, se você tiver produtos que vão ser mensurados com ingressos, mensurado com valores, é nesse lugar. Por quê? Porque também nesse plano de distribuição você vai conseguir levantar uma estimativa do tanto de dinheiro que esse material, se for vendido, se for comercializado, o quanto que ele pode também auferir para o seu trabalho. Se é uma lei de incentivo à cultura, você vai ter que declarar isso, porque eles também querem saber o quanto você pretende ganhar com a comercialização desse produto, que lembra, está sendo pleiteado com uma verba pública, né? E na lei de incentivo, na iniciativa privada, ele é o item que vai conquistar o seu patrocinador. Então, o seu patrocinador ele vai ser seduzido, ele vai concordar em te patrocinar se você tiver um bom plano de divulgação e um bom plano de distribuição, né? Além de uma excelência artística. Então, o meu convite é para que você também pense com bastante carinho nisso. Você pense nisso atrelado à tua comunicação. Você vê que os itens eles são correspondentes dentro de uma elaboração do projeto. Eu estou passando eles um a um para você ter essa ideia do tanto que vai vir via formulário para você, mas você alterou alguma ação na sua democratização do acesso, você com certeza vai estar implicando em alterar alguma coisa relacionada ao teu plano de distribuição. Né? Então é importante você sempre ter esse pensamento de revisar o seu projeto, porque ele se comunica com uma grande ação em todos os lados e para todos os lados. Né? Então fica de olho nisso aí que é bem importante. Tá? Bom, materiais complementares e documentos comprobatórios. Então, dentro do espectro, perdão, da lei de incentivo, eu te convidaria também a pensar nos materiais comprobatórios, porque eles são, assim como também a gente nesse edital teve que elaborar, nos editais que você porventura venha a pleitear, você também vai precisar. E o que materiais seriam esses? Seriam aquela clipagem, né, as notícias que já saíram sobre você em qualquer veículo, em qualquer postagem, em qualquer blog, que você reúna isso num documento e mantenha sempre atualizado, falando especificamente da música, que você tenha a sua página do YouTube, suas redes sociais muito bem organizadas, como comprovação temporal e comprovação de alcance da sua marca, que você tenha também a possibilidade de ter um vídeo curto que passe rapidamente o impacto do seu trabalho. Isso eu falo agora como curador, né? Tipo, é importante você compreender que quem vai elaborar o seu projeto, quem vai elaborar não, quem vai analisar o seu projeto, certamente é um profissional que vai estar analisando muitos projetos. Então ele precisa ter dentro
tempo mais precioso possível às informações mais plenas sobre o seu trabalho. E um vídeo nos auxilia muito nessa hora, né? Eu, na hora de ouvir os trabalhos de alguns festivais que eu realizo a curadoria, um bom vídeo, um vídeo com um impacto interessante, me ajuda muito a entender que a performatividade daquele artista me pode ser interessante e eu posso contratar ele, né? É claro que isso vai variar do segmento artístico, da sonoridade, do formato que você apresenta o seu trabalho, mas se você está atrelado à performance, falando de música, né, a palco, a show, é imprescindível que você tenha um vídeo apresentável e de impacto para a gente entender rapidamente a sua sonoridade. Então esse trabalho, isso vai ajudar muito na nota e no ganho real da possibilidade de você conseguir esse edital, mas também abre portas essenciais, assim, né? Sem contar que é um material que fica à disposição dos seus fãs, de quem já aprecia o seu trabalho. Então, o material comprobatório, basicamente, eu me utilizo disso. Muito de vídeos, bons vídeos. Eu me utilizo muito de PDFs com um acabamento muito bem feito, né? Nesse ponto, vale você contratar designers e criativos para realizarem um acabamento interessante do seu trabalho. Isso chama atenção, desde a tipografia, a fonte utilizada, a forma como a gente utiliza muito. Tem o EPK também, que a gente tem utilizado muito aqui na música, que ele é um pequeno PDF com links para as suas redes sociais e que já traz essa ideia muito concentradora e muito das estimativas de público que você já alcança, né? Então, eu já tenho tantos fãs, eu alcanço tantas e tantas situações no meu engajamento, esse aqui é o meu som, esse aqui é o meu disco, esse aqui é a minha rede social. Então eu, enquanto curador, consigo rapidamente observar isso, até antes de analisar toda a formalidade do seu projeto, né? Basicamente isso é o que interessa a grandes marcas e também aos governos de ter trabalhos que tenham essa profissionalização extrapolada para outros segmentos. Não basta você ser um músico profissional no sentido da performatividade e da execução total desse trabalho. É muito importante que você compreenda que um músico profissional ele vai ter essas situações, esses deveres de casa feitos. Então é imprescindível que você, para se chamar de músico profissional, você tenha um bom vídeo, que você tenha um PDF com as suas redes sociais e os seus contatos atrelados, que você tenha as suas redes sociais organizadas para comprovação desse conteúdo no tempo, né? Você publica desde fevereiro determinadas coisas, você publica há 5 anos determinadas coisas, está lá na rede social, essa comprovação. E que você tenha os formatos necessários para anexar isso nesse projeto que a gente está falando aqui, que é um projeto, seja de lei de incentivo ou seja um projeto de iniciativa privada, você rapidamente coloca isso seja na última folha ou na primeira, dependendo do interesse da iniciativa privada, que você amarra isso aí, mas geralmente na iniciativa pública você vai colocar isso como anexo, você vai colocar isso como material comprobatório. É importante você novamente voltar ao edital e revisar o que o edital pede, né? Então tem editais que vão pedir que você já tenha um disco gravado, tem editais que vão pedir que você já tenha 3 faixas gravadas. Tem edital que vai pedir que você não tenha nada gravado antes, que tenha que ser um material completamente inédito. Tem edital que vai te pedir um videoclipe. Tem edital que vai te pedir 3 videoclipes. Tem edital que vai te pedir... Enfim, tem muitas variações nisso aí. Eu não vou ficar aqui destrinchando tantas variações, mas é imprescindível que você tenha organizado o seu material para ser considerado profissional. Então, se você está pleiteando um projeto como um artista profissional, o dever de casa, antes até de você elaborar seu próprio projeto, né, esse projeto que eu estou passando aqui para você, é importantíssimo você ter esses materiais comprobatórios que eu acabei de listar aqui para você. Vamos revisar tudo isso que eu passei para que você tenha isso um pouco mais fundamentado na sua cabeça. Então, eu falei aqui rapidamente sobre a apresentação do seu projeto, que é um resumo sobre o que o projeto é. Eu falei para você sobre os objetivos, que são o que o seu projeto quer alcançar, né? Quais são os objetivos, quais são os itens de alcance específicos e gerais que o seu projeto quer alcançar. Eu falei para você sobre justificativa, que é a fundamentação do seu projeto, né? Porque a pergunta que está ensejada na justificativa é o porquê o seu projeto merece ganhar esse patrocínio, por que o seu projeto merece ganhar
esse incentivo? E aí você faz aquela longa resposta dizendo para eles, desde a fundamentação histórica até a problemática da ausência, da lacuna artística que você quer preencher e o porquê que o seu projeto daí merece ser laureado com esse prêmio, com esse incentivo. Essa é a justificativa. Eu falei para você também da democratização do acesso, na qual vai estar incutida a contrapartida social, regramentos específicos que vão te obrigar a você pulverizar o conteúdo do seu projeto para diferentes linguagens, para diferentes necessidades humanas, principalmente dos portadores de necessidades especiais, para que todos os públicos, para todos os sexos, para que todos os gêneros, para que todas as pessoas possam ter acesso ao seu trabalho e a partir da limitação do seu trabalho, isso obviamente a gente está trabalhando com música, como é que você vai criar ferramentas para que algumas pessoas também tenham experiência a partir da música, por exemplo, mesmo sendo portadoras de necessidades especiais auditivas, né? Fica aí esse dever de casa para a gente sempre quebrar a cabeça relacionado a isso. Na contrapartida social também, você vai pensar coisas que vão se relacionar com itens posteriores, mas você vai pensar também a devolutiva social, o porquê que você já mereceu receber essa verba pública e o como você vai devolver essa verba para além do seu trabalho de gravação de álbum para a sua comunidade, né? É importantíssimo isso. Então, democratização do acesso com a contrapartida social. Na sequência, eu também passei para você as etapas de trabalho, que são as configurações de itens, de tudo aquilo que você vai realizar no seu projeto. Desde o primeiro momento da pesquisa estética musical que você realizou, até você entregar o relatório final para o ente que te viabilizou esse projeto, você terminar de pagar todos os impostos, você criar o seu relatório de prestação de conta e, de fato, no nosso caso, publicar o seu álbum, né? Depois eu passei para você também um pouco a relação de plano de realização, que consiste, na verdade, em você pensar os locais, principalmente, né? Aonde você vai atuar, os municípios, o estado, as comunidades, e você declarar isso no seu projeto. Depois a gente passou para a ficha técnica, que é a enumeração de todos os currículos e o preenchimento dos currículos de todos os principais profissionais que vão estar no seu projeto. E também te convidei a pensar quais são os principais, porque vai ter fundamentações legais que vão te obrigar a declarar quais profissionais você precisa inserir no seu projeto. E tem profissionais que talvez você não precise declarar, como fotógrafo. São questões mais genéricas que você talvez possa deixar no seu edital, dependendo do edital. É importante sempre ler o edital. Depois eu falei um pouco sobre orçamento, que é, na verdade, esse grande programador da realização financeira do seu projeto. Então a gente falou sobre como você deve organizá-lo, a gente falou um pouco sobre como você deve estipular os itens dentro dele, como você organiza a unidade, a quantidade e a valoração total de cada um deles para você ter um controle sobre isso. E principalmente a gente falou sobre você ter essa possibilidade de leitura do regramento no edital, volta a falar do edital, para que você consiga, para que você atenda aos limites impostos por cada edital com relação ao tantum de determinadas rubricas que você tem que ter no seu orçamento, tá? Depois a gente falou um pouco sobre fontes de financiamento, que são, na verdade, os lugares diferentes que você pode pleitear o seu projeto e o como você vai declarar isso ou não, dependendo do edital que você aplique o seu projeto. Depois a gente falou um pouco sobre plano básico de divulgação, que na verdade é todo o estudo prévio que você já tem das peças publicitárias, do seu plano de comunicação, aonde ele vai acontecer, quantos meses ele vai acontecer, quais peças você vai utilizar, se é flyer ou não, qual é a ferramenta de marketing que vai estar envolvida em tudo isso. Né? É importante você deixar isso previsto, falamos sobre isso também. E no final eu falei um pouco sobre as diferentes formas de projeto. Né? Então, essa foi uma breve aula para que você entenda o básico do projeto, que você tenha um escopo de projeto para começar a pleitear a lei de incentivo à cultura e a partir dessa lei de incentivo à cultura você já tem um projeto voltado a patrocínio privado, que você já tem ali um esqueleto bom para se utilizar dele como um corpo de patrocínio privado. Para mim seria a ferramenta mais útil que eu poderia ter tido no início da minha carreira, né? Foi algo que eu fui aprendendo ao longo desses últimos 15 anos, esses formatos, essas expertises e essas atenções que a gente tem que ter. Mas o principal que eu queria deixar aqui gravado para você é que você precisa ler com atenção o edital. Você precisa ler com atenção os itens que vão estar regrando
a formação desse teu projeto voltado à lei de incentivo pública, porque isso vai te ajudar também na iniciativa privada, né? Basicamente é um projeto. Todo mundo quer um projeto e todo mundo quer que esse projeto seja lido, entendido rapidamente e que ele seja de um charme e de uma espetacularidade que você, ao ler, você já entenda que aquilo é o melhor projeto, que aquilo é a melhor proposta, porque ela vai estar amarrada em todas as suas frentes, desde da verdade artística à verdade social dele, e desde a entrega da comunicação e a devolutiva social e a devolutiva do engrandecimento da marca de quem estiver assim, te incentivando, mas principalmente da sua carreira, né? Que é, a gente também faz esses projetos, a gente cria os projetos para que a nossa carreira também cresça, para que o nosso alcance enquanto artista também se fortaleça. Então, eu queria deixar essa mensagem muito clara para você que está assistindo, da importância de você ter a possibilidade de escrever um projeto e você começar a desenhar diferentes formas de projeto. Nem sempre eles são aprovados de primeira, na verdade demora um bom tempo para você aprovar, muitas vezes, mas a experiência de se autoconhecer como um escritor de projetos te ajuda muito como artista, te ajuda muito como profissional para você entender os diferentes trabalhos envolvidos só com a sua música, né, as diferentes demandas legislativas e administrativas e contábeis que têm a ver com a sua música. Então, nos tira do lugar de artista para um lugar de empresário, para um lugar de profissional, de projetos, um lugar de um gestor, na verdade. Né? Nada mais é do que uma grande gestão de si e da sua carreira focada num projeto, num produto artístico específico, tá? Então eu queria agradecer os seus ouvidos, agradecer os seus olhos por estarem aqui assistindo esse vídeo. Vou deixar no final do vídeo uma sequência de links e alguns materiais algumas situações que dá para você aprofundar um pouco mais. Queria também desejar toda a sorte do mundo para você que está aí me assistindo e que a sua carreira se abra. Até lá!